Olá, começa agora o nosso segundo programa Sala de Estar Retrospectiva, com os melhores momentos das entrevistas que passaram por aqui. E a nutrição infantil teve espaço e foi tema de conversa com a nutricionista Larissa Dobrachinski. Quando a gente fala em alimentação de criança, geralmente os pais têm uma preocupação muito grande. Mas os pais são realmente os responsáveis por fazer com que as crianças tenham hábitos alimentares saudáveis? Falar sobre nutrição infantil e relacionar com os pais é praticamente, assim, é importantíssimo. Porque o que acontece? As crianças, elas são muito reflexo dos pais. Então, os hábitos alimentares dos pais, as crianças vão seguir como exemplo. Então, os pais são um exemplo para os filhos. Sim. Então, o comportamento que eles vão ter, os hábitos alimentares deles, tudo isso a criança vai seguir. Se os pais têm um hábito alimentar adequado, saudável, consumir todos os alimentos, vai ser mais fácil para a criança também consumir esses alimentos. Né? Muitos têm dificuldade na introdução de verduras, frutas, mas se eles veem os pais tendo esses hábitos, vai ser muito mais fácil. Fica mais fácil essa transição. Fica muito mais fácil. Tu falavas agora em frutas, verduras e legumes. Legumes e verduras são grandes vilões para as crianças, né? Os pais sabem que são importantes, que têm nutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças. Mas por que é tão difícil fazer com que as crianças consumam esses alimentos? A fruta é um pouco mais maleável, né? O que acontece? Quando a gente inicia, isso vem lá desde a introdução alimentar, quando a criança para de mamar e começa com alimentação complementar, ali nos 6 meses de idade. Se você começar a oferecer para a criança ali, de todos os alimentos variados, frutas, verduras, de todos os tipos, e essa oferta prosseguir durante a primeira infância, 1, 2, 3 anos, esse consumo vai ser o mais fácil. O que acontece? Quando as crianças descobrem os outros alimentos, que são as guloseimas, salgadinhos, refrigerante, o interesse pelas frutas e verduras vai diminuir, com certeza, porque esses outros alimentos são mais saborosos, eles são mais atrativos para as crianças, né? Muitos vêm com brinquedos, com brindes, isso tudo é um chamarisco para as crianças. Então, eles acabam deixando de lado os legumes, as verduras, mas existem alguns métodos que a gente pode estar usando para estimular o consumo das crianças desses alimentos. E que métodos são esses para que a gente possa tornar esses alimentos mais atrativos? Como a gente estava conversando antes, o que acontece? Botar o alimento escondido, né, no feijão, por exemplo, é um método. Mas o que você pode fazer? Existem formas, hoje em dia, os pais elaborarem pratos com caretinhas de animais, usa o arroz para fazer o rostinho, a cenoura para fazer um olhinho, montar essas caricaturas nos pratos com todos esses alimentos. Isso é uma forma de chamar a atenção da criança para o alimento, vai ficar uma coisa diferente, um alimento colorido, e isso pode estar despertando neles o interesse de consumir esses outros alimentos. A 7ª Arte também ganhou espaço na tela da Unicruz TV este ano. A produtora executiva Adriana Copete veio ao Sala de Estar falar sobre uma oficina que teve como objetivo ensinar as pessoas um pouco mais sobre a produção que envolve filmes e documentários. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal lá de casa, como é que surgiu essa ideia de trazer uma oficina de cinema para Cruz Alta? Bom, a Kátia é uma amiga minha, né, desde a infância, e eu conversei com ela da minha vontade de retomar o meu trabalho aqui em Cruz Alta. Eu sou natural daqui, mas fiquei alguns anos fora, né, trabalhando em cinema, especialmente no Rio de Janeiro. E comentei com ela desse interesse da gente começar a fomentar e desenvolver um núcleo, né, de cinematografia aqui na nossa região e na nossa cidade. Tudo isso em função de que hoje o mercado de cinema brasileiro está crescendo, está desenvolvendo cada vez mais. A realidade hoje é muito diferente de 10 anos atrás, quando a gente não tinha todos os recursos e as leis de incentivo, os fundos setoriais, todas essas linhas de financiamento que hoje o governo brasileiro disponibiliza para os realizadores e para os produtores nacionais. Então, para que as pessoas aqui que gostam dessa área de vídeo, que têm interesse na área de fotografia, de design, de cinema propriamente dito, direção de arte, possam
começar a se aproximar dessa nova realidade mercadológica. Então, a ideia do curso é criar esse núcleo e trazer esses princípios básicos, né, da produção em cinema. É nesse caminho que tu te juntaste junto com a Kátia, que trabalha aqui na nossa cidade, a Kátia Beck, que trabalha aqui na nossa cidade, na área de publicidade. Vocês resolveram aliar conhecimentos para estar trazendo esse trabalho aqui para Cruz Alta. Exatamente, essa parceria, porque como eu tenho essa visão, vamos dizer, mais da produção, mais da área técnica e artística, se eu não tenho um parceiro comercial, tudo se torna mais complicado. Quase impossível, né? Então, o cinema realmente ele é um trabalho de equipe, não tem como fazer de outra maneira, a equipe é grande, tem que ter uma intersecção entre essas pessoas, né? E a minha parceria com a Kátia vem muito também que a gente tem uma afinidade intelectual, né? Porque essa área comercial, ela também tem que entender, vamos dizer, intelectualmente, artisticamente do que a gente está falando para poder sensibilizar um patrocinador, para poder fazer com que realmente, do ponto de vista comercial, isso aconteça. Sim. Né? E eu acho que esse também é uma das questões nevrálgicas da cinematografia, porque a parte comercial ela ainda não está tão madura quanto a parte técnica e artística. Claro. Então, às vezes, você vê projetos, ideias, vamos dizer, muito boas, mas elas não conseguem se tornar viáveis porque falta esse tratamento executivo e comercial do projeto. Falar na composição de álcool e direção nos remete sempre à prudência no trânsito. A Balada Segura é uma política pública de trânsito criada com este objetivo e que realiza abordagens educativas propostas pelo Detran com auxílio de outros órgãos. Quem falou com nossa equipe a este respeito foi o coordenador regional da Balada Segura, Leandro Brandão. Eu queria que tu começasse explicando pra gente, Leandro, bem direitinho, o que é a Balada Segura. Sempre tem alguma pessoa que não sabe direito o que é, como é que ela funciona. Qual o objetivo da Balada Segura? Bom, a Balada Segura, ela nada mais é do que a lei já aprovada em 2008, que é a Lei Seca, né? Aqui no estado nós damos um nome, porque somos gaúchos, fazemos sempre diferente, né? E nos diferenciamos muito de um estado que tem muita parceria com isso, né, que implantou primeiro, que foi o Rio de Janeiro. Só que lá é feita só a lei seca, né, só a questão da alcoolemia. Então, em 2011, quando o governador Tarso Genro assume o governo do estado, né, e basicamente tendo conhecimento de uma lei até criada por ele quando estava no Ministério da Justiça, bom, nós precisamos atuar nessa questão aqui no Rio Grande do Sul. E aí vai uma equipe do Detran, né, em uma atividade oficial no Rio de Janeiro, conhecer a lei seca de perto e voltam, reúne, porque começou praticamente em Porto Alegre só, se reúne com a IPTC, se reúne com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, avaliam o que conheceram lá e o que era possível de fazer aqui no Rio Grande do Sul. E então surge aí a Balada Segura, né, que hoje já está há 3 anos no estado, com um resultado muito bom, né? Nós já temos uma redução de 9,8% nos índices de acidentalidade e sinistralidade de trânsito, o que para nós, se a gente estivesse comemorando uma vida só salva nesse período, já é muito bom. Agora, 9,8, estamos falando em torno de quase 1.000 vidas que a gente conseguiu através da Balada Segura, também da prima dela, que é a Viagem Segura, tanto com a ação de fiscalização quanto as educativas. Sim. E de que forma que vocês atuam para realizar as operações da Balada Segura? Bom, hoje o Balada Segura ele vem para os municípios conveniado, né? O município tem que ter agente de trânsito, é o primeiro fator, porque quem executa a balada no município é o agente de trânsito. A qual aqui eu agradeço a presença do agente de trânsito que nos acompanha, ao departamento de trânsito aqui do município de Cruz Alta, que tem sido parceiro assim, indispensável, não só pelo convênio, mas pela dedicação, pela responsabilidade como tem levado o Balada Segura, assim como todos os outros 23 municípios que o Balada já está implantado. E aí nós fizemos um convênio com o município, chamamos a Brigada Militar, a Polícia Civil, porque quando dá acima de 0,33 no teste de etilômetro, né, é crime, né, então tem que ser lavrado um auto de flagrante em crime na Polícia Civil. E aí, então, nós temos essas parcerias e hoje também com a questão do Comitê Municipal, que nós vamos abordar mais adiante, que é
envolver toda a sociedade. Porque nós, não adianta o Detran, o governo do estado, o governo federal, investir muito recurso se o condutor e o pedestre não tiverem a consciência de que o trânsito é um problema de todos, né? E para ter um trânsito seguro, cada um tem que fazer a sua parte. Porque o cidadão ele tem direitos e deveres, diante de uma sociedade, né? Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. Então a gente tem implantado assim de formas diversas, né? O Balada Segura ele tem atuado muito forte na questão da educação para o trânsito. Por um exemplo claro que eu sempre uso e com a direção do Detran, hoje o Balada Segura ele já conseguiu entrar de forma educativa nos principais eventos do estado do Rio Grande do Sul. Se tu for agora na Fena Doce, em Pelotas, vai estar lá o stander do Balada Segura, conversando, dialogando, mostrando para as pessoas a importância de não dirigir sob o efeito de álcool, o comportamento do trânsito. Se tu for a Vacaria, no Rodeio Internacional de Vacaria, né, quem esteve já esse ano que já aconteceu, lá estava o Balada Segura. No Carnaval de Uruguaiana, aqui no Carnaval de Cruz Alta, então sempre onde há a possibilidade de a gente entrar, nós estamos entrando e mostrando o nosso material, levando o etilômetro verdadeiro, que o mesmo usado na operação, convidando as pessoas a fazer teste. Né? O etilômetro, só deixa eu explicar para o pessoal de casa, para as pessoas que não conhecem, o nome mais popular dele é o bafômetro, né? Claro que a gente, nessas educativas, a gente sempre procura abordar a pessoa que não está dirigindo, porque se ele for um motorista ali e ele estiver dirigindo e constar embriaguez, daí já deixa de ser uma educativa, acaba sendo uma fiscalização e ele tem que cumprir com as penalidades da lei. Então a gente sempre procura mostrar para ele, né, o que aconteceria se ele estivesse naquela situação, ele pilotando ou conduzindo aquele veículo. Né? Tu consegue perceber diferenças nesses tipos de comportamentos, tanto dos motoristas como dos pedestres? Algumas cidades onde há uma campanha mais efetiva, assim, a gente começa a perceber. E até pelos dados que a gente vai acompanhando pela Balada Segura. Então, por exemplo, alguma cidade que tinha um perfil que fazia sempre a balada, a operação, a ação ali de fiscalização no final de semana. Eles começaram a identificar que o acidente no final de semana começou a diminuir. Porém, começou a aumentar em outros dias da semana onde eles não visualizavam a campanha da Balada Segura. Por isso que nós não temos horário, nem local, nem momento certo para fazer. Então, identificou no final de semana, então nós vamos mudar a estratégia, vamos usar um outro momento, né, que esse condutor passe e perceba que a qualquer momento, em qualquer lugar, ele possa encontrar uma ação, uma blitz de fiscalização da Balada Segura. Porém, sempre acompanhado da questão educativa, né? Que é o que a gente faz daí na outra ponta, né? E no mês de junho, o Sala de Estar ganhou um novo cenário, com o apoio cultural da Casa 10 Ambientes de Cruz Alta. Neste novo cenário, eu conversei com a especialista em sensualidade, Giza Pio, que falou sobre a importância da sensualidade para as mulheres e fez um alerta, que mesmo com o corre-corre do dia a dia, é preciso dedicar um tempo para cuidar do corpo e da alma. Conta pra gente como é que as mulheres estão lidando com a sensualidade hoje. Como é que tá essa relação? Algumas exploram bem, né, de uma forma bem positiva, bem consciente. Outras mais ou menos e a maioria, infelizmente, está abafando, está subestimando a sua sensualidade. Né? Porque quando a gente fala do sensual, a gente fala de uma coisa muito linda, de um feminino muito bonito, de um universo que a mulher pode explorar. E com isso ser muito mais resolvido e feliz. E sair da conotação daquela que ser sensual ou é errado, ou a pessoa banaliza. Não, ser sensual não é nada com vulgar. Ser sensual é uma pessoa que ela explora ao máximo, de uma forma coerente, é claro, ou pelo menos ali um meio termo que ela galgue essa sensualidade dela. A sensualidade, ela vai ajudar em outros aspectos, porque uma mulher sensual, ela é uma mulher resolvida. Quando a gente fala de sensual, a gente fala do comportamento, a gente não fala só da maneira dela se comportar, a gente fala do estilo dela, do perfil que está intrínseco na personalidade. O ser sexual é outra coisa. Pois é, porque hoje as pessoas confundem muito ser sensual
com o sexual e às vezes aquela atitude que pende um pouco, às vezes, para a vulgaridade. Isso é muito confuso na cabeça das pessoas. Exato. Sensualidade, como eu coloquei, é o estilo, é o perfil, a personalidade intrínseca ali, o comportamento da pessoa, se ela é mais ousada, se ela é meiga, se ela é mais equilibrada, se ela é simpática, tudo isso está intrínseco na sensualidade. E também a maneira que ela se veste, a maneira que ela anda, a maneira que ela olha. E o ser sensual é uma coisa muito linda para a mulher. Existe a mulher sensual, existe o homem sensual. As mulheres dão muita importância para a sensualidade, mas às vezes elas não conseguem fazer com que isso aflore nelas. Por que isso acontece? Romper, né, a barreira. Elas não conseguem romper. O que você observa hoje, a mulher, ela está avançando muito o aspecto profissional, cultural, financeiro, faz e acontece. Em relação à própria sensualidade e também sexualidade, muitas vezes ela está aquém. Ela já deveria ter ultrapassado algumas barreiras que ela fica ainda no emaranhado dela, agarrado na cultura, na educação ou no preconceito, muitas vezes até, não só de sexo, mas da sensualidade dela. E sensualidade não tem nada a ver com vulgaridade. A hora que ela explorar, o que tem a ver a sensualidade? Sempre colocando aqui, sem ser dona da verdade, no meu ponto de vista, né? Sensualidade tem a ver muito com autoestima. A mulher transparece quando ela está bem, porque ela demonstra uma sensualidade maior. E entra a vaidade também. Claro. Porque o perfil e o estilo? Ela tem que combinar o estilo dela com a personalidade dela. Então, essa presença, essa força presencial e também a vaidade, vai aí o cabelo que combine, ela estar arrumada. Um lápis e um rímel já faz uma grande diferença. Uma roupa que combine, pode ser uma roupa simples, mas que combine. E às vezes a gente vê as mulheres muito jogadas, muito desleixadas. E não é só, às vezes, uma mulher de um padrão econômico baixo, não, médio ou alto. A mulher não se valorizando tanto quanto deveria, não sei, pudesse, né? Claro. Então, nesse sentido, eu acho que ela está aquém ainda, muitas. Algumas não, algumas é nato nela. Ela já é sensual de natureza. Já vem, já nasce. Agora, aquelas que não são, elas podem muito bem chegar a ser. Vê que o bastão está na mão dela. Ela às vezes transfere uma coisa que está dentro dela. A gente falou de autoestima, né? Ela, então, quando ela vê que ela pode ser um ser sensual saudável, sem a conotação vulgar, ela vai gostar de ser sensual. Então, entra a valorização de si mesma, que tá aí na autoestima, e entra o buscar. Ela tentar reverter. Pelo menos tentar, olhar um dia, se vestir de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente, ser mais simpática, ser mais acolhedora, ser mais amorosa, ela já vai ser mais sensual. As atitudes comportamentais, então, estão... Influência intrínseco e influenciam muito na sensualidade. A pessoa meiga, a pessoa que acolhe, a pessoa que ela tem esse fraternismo maior, ela é um ser sensual. Isso são vários itens que a gente passa da mulher sensual. A postura, como é que ela anda, né? A maneira que ela se veste, a maneira que ela senta. Muitas vezes a pessoa pensa que para ser um ser sensual, ela tem que estar com o corpo lindo, com o corpo sem barriguinha, não tem nada a ver. Uma coisa não está ligada à outra, porque hoje se cultua muito o corpo, né? Se tem aquele perfil de que a mulher bonita, gostosa, tem que tá com tudo no lugar, a barriguinha no lugar, tudo saradinho, e não quer dizer isso. Não, isso não. A sensualidade, ela é uma coisa que vem mais de dentro, claro que ela explora o visual também, mas ela vem mais de dentro, aquilo que ela passa, né? Então, menos conflito, menos estresse, com certeza ela vai ser uma pessoa mais sensual. As mulheres que são muito tímidas e acanhadas têm essa vergonha já mais natural, né? Existe uma maneira de trabalhar essas questões para que a mulher possa se desinibir, até mesmo quando a gente fala na questão do orgasmo, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que não conseguem atingir e que isso acaba gerando uma certa frustração na relação também, né? Porque ela vem num processo, né, às vezes de muito tempo, lidando com essa situação e não consegue trabalhar isso. Existe, a partir do instante que ela quer mudar isso para ela, mas é
rapidamente. Ou através, se é uma coisa mais superficial, um workshop, um curso, uma palestra, que nem a minha, já ajuda em 60% dos casos que eu observo. Relatos depois, nossa, minha vida é outra, hoje a minha relação é outra, porque eu me conheci, porque eu me entreguei, porque foi muito interessante. Já tem alguns casos que já são mais cronificados, que já estão mais arraigados, já existe aí uma conduta mais rígida da pessoa. E não é só em mulher mais madura, não. Não? Não. Nas mais jovens também? Parece espantoso, mas nas mais jovens também. Aí depende, claro, da vontade da pessoa que sair desse comodismo, desse patamar, querer evoluir, porque é necessário para a mulher se conhecer, não tem como. Nós chegamos num ponto que isso faz parte de uma mulher resolvida, não tem como ela ser resolvida profissional, financeira, familiar, entre aspas, porque se ela não for resolvida na sexualidade, na sensualidade, ela está meia boca. Então, às vezes, ela precisa de uma ajuda profissional, né? Que daí a gente indica já que ela procure, orienta que daí, se ela quiser mesmo, ela pode jogar no lixo isso com a própria vontade. Você acha que as emoções têm alguma ligação com as doenças psicológicas? Saiba que elas estão interligadas e este foi o norte da conversa com o psiquiatra Vinícius Vogel. E para a gente começar a conversar a respeito desse assunto que eu acho que interessa a todo mundo, né? E é uma coisa que todos nós vivenciamos na nossa vida hoje, as emoções, né? E as doenças psicológicas. Uma coisa tem a ver com a outra, doutor? Totalmente. As duas estão interligadas, né? As emoções são sentimentos que nós temos frente a qualquer situação do dia a dia. Né? O que vai fazer com que essa emoção se torne algo mais patológico seria a intensidade, né? Com que isso vai acontecer, a frequência, né? E o quanto isso vai nos trazer de prejuízo na vida. E o que a gente pode considerar como doenças psicológicas? Emoções e doenças psicológicas estão totalmente interligados, não tem como a gente separar muito. Bom, mas emoções são sentimentos normais que todos nós temos frente a qualquer situação do dia a dia, uma situação de estresse. Naquele momento específico a gente pode ter uma emoção que não nos é comum ao nosso cotidiano, ao nosso padrão de funcionamento. Já as doenças psicológicas são quando essas emoções se tornam muito intensas, se tornam com uma frequência muito grande e começam a nos trazer um prejuízo, né? Ou agravamento da nossa capacidade, tanto civil quanto laborativa, né? De forma funcional, assim, acaba interferindo na nossa vida de forma geral. As doenças físicas estão relacionadas às emocionais, por exemplo, muitas vezes nessa rotina louca que a gente tem do dia, né? A gente tem mal súbitos, falta de ar, vários outros sintomas. Isso tem alguma relação com essas doenças ou não? Uma coisa não está ligada à outra? Podem ter relação. Né? Então, assim, eu sempre oriento, bom, se estás com dúvida, né, procure um clínico de confiança para poder descartar qualquer possibilidade clínica. Mas com certeza, assim, a nossa mente ela tem essa capacidade de influenciar em doenças somáticas, né? Em dores. É muito comum, por exemplo, o paciente procurar um plantão clínico com a suspeita de que, né, com um medo absurdo de que está para infartar, de que está para ter uma parada cardíaca, quando na verdade são sintomas de ansiedade. É muito comum acontecer isso. Né? Mas geralmente esses pacientes chegam até nós via o colega clínico. Né? Via um colega que identificou, fez o diagnóstico e viu que não teria relação com alguma outra doença. Mas de qualquer forma, eu acho sempre muito importante que seja descartada qualquer possibilidade clínica. Né? Mas é muito frequente, assim, ou o paciente chega com a ideia de que está prestes a perder o controle sobre si, né? E com medo absurdo de enlouquecer. Essa é uma coisa também bem frequente. Sim. E existe um tempo de terapia estipulado ou isso depende de cada paciente? Porque muitas pessoas têm medo de buscar uma ajuda porque pensam, eu vou ter que começar a me tratar e vou ter que me tratar por anos e anos e anos. E às vezes não é isso, às vezes é um certo
desconforto que está cometendo aquela pessoa e que é uma coisa, às vezes, bem simples de ser resolvida, né, se conversar e se ter um certo alívio, né, referente às suas ansiedades. Exatamente. O tempo, ele é muito relativo, né? Tem pacientes que precisam um curto período de tratamento, outros vão precisar de um tempo maior, mas o grande medo ainda é de ficar dependente do seu médico, né? A gente percebe muito isso. Eu não quero ficar dependente de ti, vamos pensar, ou ficar dependente de um específico medicamento, né? E esse é uma das grandes causas do abandono do tratamento. Porque geralmente quando a gente fala em psicoterapia, de orientação psicanalítica, né? Que é com o que eu trabalho, sim, a gente fala em anos de tratamento. A gente fala assim, de um longo período para a gente poder conhecer a pessoa, poder dar uma resposta para essa pessoa, né? Só que como atualmente a gente vive num momento muito imediatista, as pessoas não têm muito essa tolerância de conseguir aguardar, né? Então acabam desistindo do tratamento, acabam por, né, quererem terapias mais rápidas, mas eu diria para ti que cada caso é um caso, a gente tem que ver isoladamente ele, né, para ver se vai ser um paciente para psicoterapia de orientação psicanalítica, se vai ser um paciente para terapia cognitivo-comportamental, né, ou se vai ser um paciente exclusivamente para tratamento farmacológico, né. E o programa deste ano fez uma série especial direcionada para a Copa do Mundo. Para compor o programa, eu escalei um professor, uma aluna do curso de jornalismo aqui da Unicruz e um publicitário. Foram 5 programas interessantes e divertidos de serem gravados. Reveja um pouco dessa brincadeira bem legal. Camila estreando conosco aqui no Sala de Estar, é a primeira vez, e mostrando que as mulheres entendem de futebol e gostam também, né? Meus convidados estão um pouco nervosos, porque eu escalei eles de última hora para vir aqui para o Sala de Estar. O professor Fernando me disse: Lu, eu não entendo muito de futebol. Eu disse: professor, fique tranquilo, porque eu também não entendo. Eu sei quem é o goleiro, sei quando é pênalti, mas eu acho que é muito bom a gente poder conversar a respeito até de coisas que a gente não entende, né? E trocando uma ideia, a gente sempre vai aprendendo um pouco um com o outro. Não é mesmo, professor? Olá, Luciane. É uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui. Gostaria de cumprimentar você, cumprimentar os telespectadores e todas as pessoas que integram esse grande time do jornalismo da Universidade de Cruz Alta e dizer que falar sobre Copa do Mundo, para mim, é algo absolutamente inusitado, mas que me deixou com uma alegria muito grande, uma enorme satisfação estar aqui, podendo colaborar de alguma forma, né, para que possamos entrar e sair de campo fazendo bonito, né, não fazendo alguns fiascos que a gente vê por aí. A Camila também foi escalada, assim como o senhor, de última hora, né, para estar aqui no Sala de Estar, mas demonstra também que as mulheres gostam de futebol, não é mesmo, Camila? Com certeza. Essa Copa, sendo no nosso país, tem toda aquela expectativa em torno dos jogadores, eu imagino como deve ser para eles. Tá todo o Brasil junto, por mais que tenha uma parcela da população que seja contra, eu aposto que também vão torcer, que também vão querer que o nosso time vá para a final. Na opinião de vocês, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, acertou na escalação? Olha, Luciane, vou tomar a liberdade de responder primeiro, depois passo a bola para a Camila. Que entende mais de futebol. Isso, tá bom. Veja bem, isto é uma grande dificuldade escalar jogadores para compor uma seleção brasileira, em especial porque o nosso país ele é riquíssimo em bons atletas. Atletas que frequentam grandes times e atletas que estão também em times menores e que, embora tenham um grande futebol, encontram-se no anonimato. Então, para o técnico, penso eu que não deve ser fácil fazer a seleção para jogar num Mundial. Mas penso que tem nesse time muitos jogadores absolutamente técnicos e bons e que merecem efetivamente estar ali. Só não concordo, respeitando o que a grande mídia vem falando, que é Neymar e mais 10. No mínimo 3 não poderiam faltar nessa lista. O Lucas, ele era jogador do São Paulo, agora ele está no Paris Saint-Germain. Ele é um jogador muito bom, o Filipão fez testes com ele e ele acho que não atingiu a expectativa esperada e ele acabou não sendo convocado.
Até ele deu várias entrevistas falando que ele ficou bem frustrado, muito triste. O Kaká, eu considero um jogador também muito importante para a seleção, porque ele tem experiência. Ele já jogou outros mundiais, ele já jogou várias partidas pela seleção, então ele tem experiência para passar para esse time que tem muitos jogadores inexperientes, né? Novatos, e isso que eu tenho um pouco de medo. E o Robinho também, Robinho não foi convocado. Robinho é um jogador que, por mais que não esteja na melhor forma agora, é um jogador com experiência que pode somaria muito nesse time do Filipão, né? Copa do Mundo é um programa para se fazer em família ou é um programa para se fazer junto aos amigos? Eu acho que dá para fazer com os dois. Como eu espero que o Brasil vá até a final, dá para mesclar jogos com a família, mesclar com os amigos, os dois talvez. Lá na minha casa, por exemplo, a gente se junta, minha mãe faz muita comida. Qual o cardápio para a Copa? Agora, pipoca, não pode faltar. Não pode faltar pipoca. Pizza, ela está pretendendo fazer uma rodada de pizza. E refrigerante, mate, essas coisas que para unir, né, a família. Para juntar e confraternizar. E o senhor, professor Fernando? Eu também concordo com a Camila, e, em especial dizendo assim, que Copa do Mundo é programa para se realizar da maneira que se sente bem, né? Porque, então, a gente conhece pessoas que gostam de assistir a Copa com toda a família reunida, com amigos, e outros que gostam de assistir sozinho, enfim, para ouvir o comentário da televisão apenas, né? Sim. E não fazer parte daquele fuzuê. Mas eu penso que tem jogos que dá para te assistir com os amigos, fazer aquela folia toda, dá para assistir com a família também, né? Então eu acho que alegra todo e qualquer gosto. E agora a gente vai falar sobre a atuação do Brasil nesses 2 primeiros jogos. O que vocês acharam da seleção brasileira? Começa com o professor Fernando. Um tanto quanto tímida, me parece, para aquilo que se propunha a fazer. No primeiro jogo, uma figura que merece destaque foi o Oscar, que articulou, correu atrás, não parou um minuto sequer, tanto que, inclusive, fez um gol, né? Um gol absolutamente legítimo, um gol válido. O primeiro gol foi do Marcelão, que se complicou. Foi um gol bonito, né? Foi um gol bonito, o gol do Brasil, mas um gol Eu sempre comentava lá em casa que o Brasil faria o primeiro gol da Copa. Não interessa se era para a seleção brasileira ou contra, mas que valeu, né? Marcou. Isso. O pênalti, na minha modesta opinião, eu acho que não foi. Eu acho que ele resvalou ali, e fez uma catimba e acabou o juiz marcando. Mas então, legitimamente, eu consideraria o gol do Oscar. No jogo contra o México, o grande destaque foi o goleiro, Guilhermino Ochoa, goleiro do México. Achei a seleção brasileira um tanto quanto apagada em campo. O que tu acha disso, Camila? Eu achei o primeiro jogo contra a Croácia bem polêmico, por ter o gol contra, por ter o pênalti que não foi pênalti. Eu achei que o Brasil teve uma atuação bem mediana, digamos assim, porque a Croácia não é uma equipe forte, na minha opinião. Uma equipe bem fraca, e o Brasil podia ter se saído melhor. Eu acho que ali o ponto positivo foi que o Brasil não se abalou com o gol contra do Marcelo, que poderia ter acontecido, poderia ter desgringolado tudo ali depois daquele gol contra. Perdido em campo. Né? Porque acontece. Para mim, os nomes do jogo foi o Neymar e o Oscar. Neymar fez o gol de pênalti, fez um outro gol legítimo depois, e o Oscar que fez o terceiro gol, para não ficar feio, eu acho, porque se ficasse só os 2 gols, o de empate e o de pênalti, a reclamação ia ser muito maior daquele pênalti que não aconteceu. Exatamente. Então, o gol do Oscar foi para marcar a vitória mesmo, a legítima vitória. E contra o México, eu achei o Brasil, eu fiquei preocupada, porque o Brasil encontrou um time melhor organizado, melhor posicionado, assim, com jogadores de melhor qualidade, e ali não foi para frente. O que eu cheguei à conclusão até agora é que bastou dificultar um pouquinho, o adversário foi um pouquinho mais forte, que foi o caso do México, e aí o Brasil já não conseguiu responder. Eu sempre digo, ganhar de seleções ou de times que não se compara com a qualidade técnica é muito fácil. Agora, quando a coisa é valendo e que se tem um adversário um pouquinho melhor que o primeiro, a gente já viu que já se complicou.
Professor Fernando, programa da semana passada, estava de camiseta amarela. Eu e Camila, devidamente destrajadas. Como nós mulheres somos invejosas e reparamos também na vestimenta dos outros, né? Temos que admitir que a mulher repara nessas coisas. Hoje nós viemos trajadas a rigor. Eu, Camila e o professor, todos de camiseta da Seleção Brasileira, para falarmos um pouco mais desse Mundial. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado, Luciane. Cumprimentos a você, cumprimento aos telespectadores do Canal 15. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui. Sinal que, pelo menos, a nossa seleção brasileira continua ainda na Copa do Mundo com seus próprios méritos, né? E sempre dizendo assim, Luciane, que quando a gente é desafiado, a gente faz de tudo para superar o desafio. É verdade. A gente vai comentar isso depois, mas o Neymar, no último jogo, sobretudo a partir do momento em que ele levou aquele empurrão do jogador de número 22, chamado Matip, me parece, ele se sobressaiu. Ele fez o primeiro gol, depois Camarões empatou, o Brasil podia ter recuado e o Neymar foi lá e fez outro gol e aí deslanchou. Eu acho que o Neymar teve uma grande importância nesse jogo. Gostei também do Fred ter desencantado, finalmente ele fez um gol na Copa, né? Eu acho que ele estava muito apagado e talvez agora ele embale também. Eu achei que o time em si estava mais entrosado, estava jogando melhor. O time entrosou e conseguiu um resultado do jeito que foi, mas jogando para frente. Claro que teve chutes que foram não em direção ao gol, né? Foram longe, inclusive, mas na sua grande maioria, penso eu que das 3 partidas que ele jogou, a melhor foi esta última aí contra Camarões. Pois é, a Camila falou que a Costa Rica era um time que poderia surpreender e realmente surpreendeu, né, professor? Salientando que a Camila recebeu críticas por causa dessa opinião. Exatamente. Não é. A prova está que ela estava absolutamente certa. E demonstrando que mulher também entende de futebol. A gente bate muito no preconceito aqui das mulheres, né? Eu sou uma assumida que não entendo nada de futebol, tô aqui de metida, né? Mas a Camila entende e diz que Costa Rica tinha potencial e que ia mais adiante. E tá indo mesmo, né, Camila? Agora ela é líder do grupo D, né? Que era considerado o grupo da morte, que tinha Itália, Inglaterra, Uruguai, se não me engano. E é líder. Teve um foco, objetivou, chegou lá, né? E bateu aí seleções que a gente, surpreendentemente, ficou sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, em virtude de que pensava que chegaria, quem sabe, a uma oitava de final, a uma quarta de final, a uma semifinal, quem sabe até a uma final, e fizeram as malas mais cedo e foram embora na primeira fase. Mas vamos começar falando então sobre o jogo do Brasil, o último jogo do Brasil que foi contra o Chile. Né? Foi uma vitória sofrida, árdua, nos pênaltis, né? Onde a gente tem que dar todas as glórias para o goleiro Júlio César. Mas qual a análise de vocês desse jogo? Luciane, nós já havíamos falado, concordado com o que o Filipão havia dito, que o Chile, em que pese ele tivesse já muitas críticas quando ele falou isso pelas primeiras vezes, seria um adversário absolutamente difícil, absolutamente complicado. E realmente foi. Foi um jogo sofrido e graças ao Júlio César é que o Brasil continua na próxima fase da Copa do Mundo. Então, a gente estava brincando no Nick esses dias, né? Isso só prova que realmente que a Copa foi comprada pelo Brasil. Porque o Hulk não teve um pênalti marcado, teve um gol anulado. O Brasil tomou uma bola na trave aos 47 do segundo tempo. Então, com certeza, quem comprou esse jogo com emoção, né? Não, esse jogo vai ser, essa classificação, eu quero essa classificação com emoção. Sim. Então, né, na verdade, então é essa análise que a gente faz. Talvez ali uma mudança também, como eu já falei, de posicionamento. O Oscar também está sendo muito marcado. Ele fez uma grande partida na estreia do Brasil. Mas agora eu acredito que os times também já estejam mais atentos a ele. Mais atentos. Ele não está conseguindo desenvolver um futebol, de repente deslocando ele, pegando um outro time de surpresa. Isso possa acontecer. Olha, isso que o Vinícius falou ali, da compra com emoção, né? Aquela bola na trave aos 42 do segundo tempo, ali, se aquilo ali vai um pouquinho mais para baixo, nós estávamos eliminados. Né? Mas eu tenho a impressão de que vai ser um pouco mais fácil contra a Colômbia do que como foi com o Chile. Dá para apostar no placar?
2-0 Brasil. 2-0 Brasil. E tu, Vinícius? Olha, eu concordo também que esse jogo, eu acho que a tradição vai falar mais alto. A princípio, assim, ó, eu acredito que agora nessas quartas de final, a gente não tenha zebras ou não tenha surpresas. Vinícius, a goleada foi grande, né? O vexame, né, foi feio, mas às vezes eu acho que também a gente pode considerar, como todo mundo é humano, todo mundo erra, né? Eu acho que os jogadores também têm esse direito. Vamos fazer uma avaliação pelos dois lados. Bom, primeiramente, então, é um prazer estar com todos aqui. Eu digo um prazer pelo programa, mas não pelo resultado, né? Infelizmente, a gente está fora da Copa. Nós, como brasileiros, torcedores, um pouco comentaristas sempre, assim, ó, infelizmente, a gente não tem nem muito o que falar sobre o resultado, né? A gente falando sobre a parte tática e técnica do Brasil, eu considero um assunto à parte, porque a principal decepção com o time brasileiro foi na parte de postura, na postura como profissional, como brasileiro. Eu acho que o time não teve a altura da torcida que teve nessa Copa, da própria Copa que o Brasil preparou. Na realidade, nós todos sabiam que o Brasil não tinha time para chegar até uma final, né? E as seleções que o Brasil enfrentou até então, ele com o pouco futebol que ele vinha apresentando, ele conseguiu ir adiante, né? Agora ele pegou um time muito bem estruturado, muito bem organizado, né? E que a gente sabe que também é uma potência, né? Então, dessa vez, infelizmente, não deu, né, Camila? Eu ressaltaria do time da Alemanha, assim, o que mais me chamou a atenção foi a movimentação do time, sabe? A inteligência tática que o time adotou, assim. Eles não fizeram grandes dribles, eles não fizeram grandes jogadas, eles simplesmente tocavam a bola, chegavam na área e faziam um gol. Em algum momento, quando o Brasil começou a perder, tu imaginavas que esse placar chegaria ao 7? Eu imaginava que chegaria até mais. Porque como os 5 primeiros gols foram com muito pouco espaço de tempo, no primeiro tempo, 5 gols, se eu não me engano, foi 4 gols em 6 minutos. Então, eu imaginei que chegaria mais. O 7, eu acho que a gente ficou até no lucro. Começaria dizendo assim, Luciane, 7 são os dias da semana, 7 são as cores do arco-íris, 7 são os pecados capitais e agora 7 é o placar que ficou na história da Copa do Mundo, onde o Brasil perde para a Alemanha do jeito que foi. Nem o mais otimista dos alemães acreditaria num resultado do jeito que foi. E nem o pessimista ou o torcedor do contra do Brasil acreditava que fosse levar 7 gols numa Copa do Mundo. Acho que faltou competência, acho que sobraram endeusamentos, eu acho que certas pessoas que são tratadas como heróis não deveriam ser assim, e serviu para que se tivesse uma grande reflexão e quem sabe se tomasse em todos os sentidos, em todas as razões, motivos para se repensar, inclusive, conceitos sobre craques, conceitos sobre futebol, conceitos sobre esquemas táticos e conceitos sobre a realidade do futebol mundial, que não pode mais se acreditar que somente com uma camiseta ou somente com uma tradição vai se ganhar uma partida de futebol. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Sala de Estar. Queria dizer que foi muito bom recebê-los aqui, os 3. O Vinícius, que foi escalado de última hora, e que a gente pretendia continuar por mais programas, mas infelizmente não deu. Foi muito bom poder dividir esse espaço com vocês durante esses 4 programas. A gente se divertiu muito aqui fazendo esse programa, né? Foi muito bom ter a presença de vocês e tenho certeza que vocês aí de casa também gostaram da participação deles. Obrigado por terem Luciane, muito obrigado de minha parte. Eu quero dizer, foi uma enorme satisfação, uma grande alegria e realmente assim, ó, uma literal alegria de vir aqui gravar, porque o pessoal de casa não sabe, né? Mas a gente se divertiu muito, né? Então, obrigado, Camila, pelos ensinamentos que tu trouxeste para nós, né? Vinícius, da mesma forma, foi uma grande alegria aí compartilhar com o teu conhecimento futebolístico, né? E aprender sobre tudo. Obrigado a você, Luciane, e contem sempre com a gente, certo? Obrigado aí ao Lui, ao Pinto,
ao FIFO, toda a nossa equipe técnica, ao Oscar, a todo mundo. Muito obrigado por Tá tudo certo. e até uma próxima oportunidade. Camila estreou com a gente aqui no Sala, foi muito bom, tu teve uma representatividade muito grande porque mostrou, né, que as mulheres entendem e gostam de futebol e que a gente também está desmistificando e tirando um pouco esse preconceito que existe em cima das mulheres, Camila. Com certeza, Lu. Eu queria agradecer muito, porque do primeiro programa para cá, o que eu aprendi, o que eu evoluí como estudante de jornalismo, que eu falei que eu comecei a Copa para cuidar isso e acabei aprendendo, vendo a cobertura da Copa e aprendendo falando da Copa aqui. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade e sempre que tu precisar, pode contar conosco, com certeza, né? Pode deixar que a gente vai escalar. E o Vinícius, nosso escalado de última hora, foi muito bom te ter aqui conosco, né? Conseguindo nos trazer mais informações e contribuindo aqui com a nossa discussão, Vinícius. Com certeza, foi um prazer, até porque falar de futebol não é nenhum sacrifício, né? Então, eu que agradeço. A gente encerra o Sala de Estar de hoje agradecendo a sua audiência e na próxima semana nós retornamos. Até lá! Bom, eu espero que vocês tenham gostado de rever um pouco do que foi destaque no Sala de Estar deste ano. Na próxima semana eu volto com mais retrospectiva e nós vamos lembrar entrevistas que falam sobre violência escolar, relacionamento entre nora e sogra e tem ainda o programa especial do Dia das Crianças, onde a gente recebeu aqui no estúdio da Unicruz TV uma garotada muito especial. Vocês não vão perder tudo isso, então fiquem ligados na próxima edição. Tchau, tchau!